palavra de Deus que se encontra no livro de Ruth. Glória a Deus. Ruth capítulo 1, nós vamos ler alguns versículos. Ruth capítulo 1. Quando eu fiquei sabendo que o tema era transbordar do propósito de Deus, o Senhor colocou uma palavra no meu coração para nós estarmos meditando nesse momento. Amém? Diz assim, Ruth capítulo 1. Na época dos juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, e sua mulher Noemi, e seus dois filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com os seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Senhor, continua ministrando os nossos corações. Nós queremos te louvar pela tua palavra, por tudo que nós já estamos recebendo neste ambiente, Pai. Queremos entregar este momento da palavra em teu altar, Senhor. Que o nosso coração seja essa terra fofinha, essa terra onde a palavra do Senhor encontre abrigo e morada. Nós entregamos tudo a ti, em o nome de Jesus. Amém. O tema que eu gostaria de falar com vocês um pouquinho nessa noite é: quando você é a resposta. Você pode dizer isso para essa mulher linda que está aí do teu lado? Diga: quando você é a resposta. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 e 28 diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. O que o Senhor está dizendo? Que essa coisa louca, linda e poderosa que está aí do teu lado é uma escolhida do Senhor. É uma coisa louca do céu, que às vezes nem ela mesma se entende, mas o Senhor a entende. O Senhor a escolheu para um propósito poderoso na face dessa terra. Minhas amadas, quem olhava para a família de Noemi, quando ela chega ali em Moabe, todos olhavam para aquela família como uma família potente, uma família em potencial. Ela tinha um bom marido, 2 filhos homens, que nós sabemos que na cultura daquela época, ter filhos homens era honra, era sinal de que iria gerar novos filhos, e ia gerar uma família forte, era o símbolo do favor de Deus. Jamais essa mulher imaginava, com certeza, a reviravolta que estava para acontecer na sua história, a reviravolta que Deus já estava preparando para fazer cumprir os seus propósitos, para que os céus viessem a manifestar o que Deus Ele tinha para fazer. E olha, se tem uma coisa que eu já tenho aprendido nesses quase 30 anos que Jesus me salvou, é que o Deus que nós servimos, Ele é assim, especialista em confundir a lógica humana. E em muitos momentos da minha e da sua caminhada, nós não vamos conseguir entender muitas coisas, nós não vamos conseguir ter resposta
resposta para muitas coisas. Talvez hoje você olhando para a sua vida, nem em seus sonhos mais malucos você sonharia em viver o que você está vivendo hoje. Sim ou não? De coisas boas, de momentos maravilhosos, mas também talvez de batalhas que você diz: Deus, jamais imaginei que eu seria capaz de suportar, de passar por situações que eu hoje já estou enfrentando, já atravessei, já passei. E eu quero te dizer que se nessa noite algumas coisas na sua trajetória não estão fazendo sentido ainda, confia, porque significa que o Deus maravilhoso que nós servimos não acabou a obra. Ele está trabalhando na sua história. Confia, porque Ele vai se manifestar. Como mulheres queridas, nesse tempo em que nós vivemos, nós temos um desafio dado pelo Senhor hoje. Que desafio é esse? O de vivermos nessa era moderna, sem perder, sem negociar ou alterar os princípios da palavra de Deus, que continuam a nos chamar, independente daquilo que nós não estamos entendendo, a vivermos uma vida de entrega, uma vida na presença de Deus, uma vida que é sensível à vontade de Deus, porque a vontade de Deus no final, ela é sempre boa, perfeita e agradável. Quando o Senhor salvou a minha vida, foi uma coisa muito rápida que Deus fez. Eu tinha 19 anos, era viciada em crack, era viciada em cocaína, era usuária de droga, minha vida era destruída. Eu estava na beira mesmo da sarjeta, aqueles nóia que a gente fala lá em São Paulo. Era assim a minha vida e do meu esposo, sem expectativa nenhuma. Todo mundo que olhava dizia: vai para o caixão, ou não tem outro, ou vai preso. Não tem outro futuro para a Paula, não tem outro futuro para o Paulo. Por quê? Porque nós vivíamos longe de Jesus, não conhecíamos a Cristo. Mas quando Jesus, Ele entrou na minha vida, dentro da minha casa, loucura de Deus, numa madrugada, eu muito doida de droga, o Espírito de Deus entrou dentro do meu quarto. Eu ouvi uma voz dizendo: a partir de hoje, todos os espíritos malignos que oprimiam a tua vida, eu estou tirando da tua casa. Eu tive uma experiência sobrenatural com Deus. Daquela madrugada em diante, eu fui totalmente liberta das drogas. Totalmente liberta. O Senhor fez uma obra sobrenatural na minha vida. Eu era muito nova, jovem, e eu me lembro que quando eu me converti, a alegria foi tão grande de conhecer a Jesus, que tudo que eu não tinha feito na minha adolescência, na minha pouca juventude, eu queria fazer de uma vez. E eu me lembro que eu voltei a estudar e comecei a planejar: vou trabalhar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E naquele tempo eu já tinha o meu filho, que ontem completou 32 anos, o Lucas. E ele era pequenininho. E eu me lembro que pouquinho tempo de conversão, eu cheguei em casa, falei para o meu esposo: não, agora as coisas vão ser assim, assim, assim. E eu ouço novamente a voz do Senhor dizendo: ainda não é tempo para essas coisas, tenho algo para fazer na sua vida. Mas eu fiquei tão revoltada, dizendo: mas Deus, agora que o Senhor me salvou, agora é a hora de eu me levantar. Eu sou nova, amava inglês, queria voltar a estudar inglês, tinha sonhos para o meu futuro, e dizia: Deus, o que o Senhor está fazendo? Agora eu não posso fazer nada do meu jeito, eu não posso fazer nada, Senhor. E fiquei rebelde, e fiquei brava com Deus, e fiquei revoltada, porque eu não estava entendendo o que Deus queria fazer na minha vida. Só que, para resumir, em 2 anos de convertida, o Senhor chamou eu e meu esposo para cuidarmos do rebanho dele.
nos chamou para o ministério e foi tudo muito, muito rápido. Em 2 anos o Senhor começou a chacoalhar tudo que podia na nossa vida, para colocar as coisas no lugar, para nos usar para a glória do nome dEle. E com 21 anos de idade, nós fomos ungidos para o ministério, e o Senhor nos enviou para o pior bairro que existia na nossa cidade, o bairro mais perturbado, mais cheio de criminalidade, mais cheio de drogados, e para honra e glória de Jesus, só naquele bairro foram mais de 500 almas alcançadas para o nome do nosso Deus, que é vivo, que é santo, que é poderoso. Quem diria? A Paula, que parecia, minha avó falava assim: ô Paulo, o Paulo vai morrer de AIDS. Ele está com AIDS? Porque parecia uma tripa assim, ó, de magro, por causa das drogas. As pessoas nos viam, não davam nada, diziam assim: não tem mais jeito. Mas o Deus das causas impossíveis, o Deus que você serve, se tem na sua vida hoje algo que você tem olhado e dizendo: Deus, não tem jeito, Deus, eu não estou entendendo, o Espírito Santo me trouxe lá de São Paulo para dizer para você: tem jeito sim, e eu estou trabalhando, e a obra que eu tenho é grande, e eu vou realizar, eu vou cumprir. Aleluia. Noemi, diferente de nós, ela viveu em um tempo em que a mulher, ela não tinha voz. A vida da mulher naquele tempo, hoje nós estamos aqui comemorando esse dia maravilhoso, Dia Internacional da Mulher, mas no tempo de Noemi não existia isso não. A mulher, ela só tinha algum valor, alguma dignidade quando ela gerava os seus filhos e cuidava ali do seu esposo, algo honroso, sim, mas totalmente diferente do que nós vivemos hoje. Elas dependiam disso até mesmo para sobrevivência. Mas Deus, quando Ele tem algo a fazer, Ele permite reviravoltas para colocar tudo no lugar dEle. Aleluia. Quando nós estamos fazendo aquela faxinona lá em casa, primeiro, antes de ficar tudo lindo, cheiroso e maravilhoso, como que fica? Primeiro fica tudo de ponta cabeça, não é assim? Levanta tudo e faz para depois colocar tudo no lugar. E é assim que o nosso Deus age. A única segurança que nós temos neste mundo é a partir de estarmos ou não no único lugar firme e inabalável, na rocha que é Jesus. É só a partir deste lugar que os propósitos, não mais nossos, mas os do Senhor Deus, vão começar a se cumprir e se realizar na nossa história. Na conversa que nós vemos entre Noemi, se você estudar um pouco mais essa palavra, eu vou dar uma acelerada, porque nós temos muitas coisas ainda aqui nessa noite, mas quando você percebe ali a conversa entre Noemi e as duas noras, nós vemos que Orfa, ela tem medo de encarar os desafios e desiste no caminho. Ela tem medo. Quando Deus me chamou para o ministério, eu tive muito medo. Eu dizia: eu não sou capaz. O Senhor errou o endereço. O Senhor está falando com a pessoa errada, Deus. Como que eu vou ajudar, cuidar de outras mulheres, outras pessoas, Senhor, se eu não cuidava nem de mim direito? Então eu tinha muito medo de encarar os desafios. Mas o Senhor, que é maravilhoso, Ele vai, como disse aqui a pastora Gia, Ele vai curando a identidade. Ele vai nos mostrando que quem é poderoso é Ele. E que nós precisamos somente estar no lugar do quê? Da obediência. O centro da vontade de Deus. Porque o resto, Ele se encarrega em fazer. Orfa, ela tem medo de encarar os desafios e ela desiste no meio do caminho. Mas já Ruth não. Nós vemos que Ruth, ela se posiciona sem saber o que lhe reservava o futuro.
mas ela tinha dentro dela uma força que vinha do céu. E eu sei que nessa noite o Espírito Santo está trazendo uma força nova para mulheres aqui, vinda do céu para o teu coração. Uma força que às vezes você diz: eu já não tinha mais força, mas o Espírito de Deus, Ele é que dá essa força. Noemi, Ruth, ela sente essa coragem suficiente para avançar no meio das circunstâncias desconhecidas. Ela avança. E a pergunta para nós hoje é: com quem nós estamos mais parecidas? Será que nós estamos parecidas mais com Ruth? Essa mulher que entende que Deus, eu não estou entendendo nada, tudo que a gente tinha o Senhor permitiu que se fosse, mas Senhor, eu vou cumprir o teu propósito. Ou será que nós estamos como órfã ainda no medo de deixar Deus tomar de uma vez por todas conta diárias da nossa vida, que às vezes nós temos tanta dificuldade de entregar totalmente ao cuidado de Deus. Deus, Ele nos chama pelo nosso propósito nele, e não por nossas dores, não por nossas perdas, não pelas situações que muitas vezes querem produzir em nós amargura na nossa alma, porque quando muitas vezes não entendemos o processo que Deus está nos levando a passar, pode se gerar dentro de nós uma tristeza profunda, pode intoxicar a nossa alma com a desistência, com o desânimo. Em nome de Jesus, essa hemorragia da tristeza, da desistência e do desânimo, o Senhor está estancando hoje. Eu creio que o Senhor tem tempos novos, tem propósitos estabelecidos que vão sair à luz. Ainda em 2026 você vai testemunhar: pastora, eu não estava entendendo, mas o Senhor agiu, o Senhor se manifestou na minha situação. Queridas, o nosso desafio é não fazer das tristezas, das frustrações nossas pessoais, dos problemas que nós passamos, não fazer deles um motivo para guardarmos na nossa alma a amargura. Precisamos aprender a digerir isso nas nossas vidas e romper. Por quê? Porque as nossas feridas saradas curam outras pessoas. Você pode dizer isso comigo? As minhas feridas saradas curam outras pessoas. E foi só quando eu entendi isso que eu pude me render ao Senhor. Quando Deus falou para mim: filha, tudo aquilo que eu tenho feito na tua vida é um testemunho. Eu quero que você diga isso para as outras, que eu sou Deus que posso fazer tudo novo. Eu posso escrever novas histórias, eu posso fazer novos começos, eu posso fazer aquilo que é impossível. Então as nossas feridas saradas curam outras pessoas, devolve esperança. Sonhe grandes sonhos, mulher linda e preciosa. Sonhe grandes sonhos, porque olhando para a eternidade, e sonhe grandes sonhos. Olhe para o Deus vivo. Noemi, ela troca a dor pelo propósito. Ela decide abandonar aquele lugar de paralisia onde ela estava, porque nós vemos aqui no versículo 6 que ela, quando ouve falar que o Senhor estava derramando favor sobre o seu povo, ela toma uma decisão de voltar.
ela troca. Ela ainda sai dali com dor, mas ela troca aquela dor para viver um novo propósito do céu. Aleluia! Nós precisamos profetizar sobre nós e declarar que a amargura não será o nosso nome. Não será. Nós somos saradas. Nós somos chamadas para viver a cura de Deus nas nossas vidas. Você é um milagre com hora marcada e data marcada para acontecer. Aleluia! Há propósitos do Senhor que Ele vai revelar e vai cumprir através da tua história, é da tua vida, é daquelas dores que talvez você passou, aquelas experiências difíceis que talvez você já tenha passado, e o Senhor vai usar tudo isso para curar outras vidas, curar outras famílias, para fazer tudo novo na sua vida, na sua casa. Aleluia! E eu quero te dizer, a amargura não se vence sozinha. Você sabia disso? Que a gente não vence sozinho? Às vezes a gente tem a mania de falar assim: eu vou ficar aqui na minha caverninha, eu não estou bem não, eu não quero nem saber de murchar. Talvez teve alguma que não veio que estava assim, ficou lá na caverna. Talvez eu não vou porque eu não estou legal, porque a situação está difícil, porque eu não estou em um dia bom, eu não quero nem saber de chá. Mas eu quero te dizer, a amargura não se vence sozinho. Você que veio, você é vitoriosa, porque a amargura nós não vencemos sozinhas. Só se vence com a presença de alguém que é leal. Olha que coisa linda. Relacionamentos leais curam feridas profundas. Talvez essa mulher que te convidou hoje, ela é essa mulher leal. Essa é uma amiga de verdade, alguém que se importa de verdade com você, porque relacionamentos leais curam feridas profundas. Ruth diz: aonde tu pousares, Noemi, ali pousarei eu. Noemi, ela tinha um legado. Ela tinha um legado e ela entendeu isso. Mas Ruth tinha o ventre. O que significa isso? Que existem lugares e propósitos de Deus que nós não vamos conseguir cumprir sozinhas. E talvez você entrou aqui, talvez até como Noemi, pensando: pastora, Deus já fez muita coisa através da minha vida. Eu acho que agora está tudo assim, sabe? Já do que tinha que fazer foi feito. Não, minha querida, não acabou, ainda não acabou. A Noemi, ela tem um legado. E se o Senhor já usou muito a sua vida para restaurar casamentos, para abençoar famílias, para fazer coisas grandes, até mesmo na obra dele, eu quero te dizer, ele não acabou, porque você é um instrumento que está deixando um legado para essa geração nova, que está chegando com tudo aí, para dar continuidade, para continuar proclamando a palavra e o poder do Deus Todo-Poderoso. E Ruth, ela tinha o ventre, queria gerar. Então é importante que a gente sempre entenda que nós não vamos ter tudo, e nós precisamos achar quem é essa pessoa na nossa vida. Você já achou na sua vida quem é essa pessoa? Que quando vocês se unem a coisa acontece, os propósitos do Senhor são liberados. A gente sempre tem aquela que Deus colocou na nossa vida, para juntas orarmos, para juntas clamarmos, para juntas sonharmos os sonhos de Deus. Ruth e Noemi, uma tem legado, mas a outra é aquela que Deus vai usar para gerar. Porque as pessoas que nós muitas vezes ajudamos na nossa caminhada são as que vão nos posicionar
no lugar do destino. Às vezes nós não entendemos. O Senhor trouxe talvez você lá do Brasil, você fala: meu Deus, Deus fez um rebuliço na minha história. Quando eu me vi, eu já estava aqui. Foi algo que nem eu imaginava como seria. E o Senhor te trouxe para cá. Por quê? Porque aqui Ele tem algo a realizar. E aqui eu tenho certeza que o Senhor levantou outras para te dar a mão, para dizer: você não está sozinha, eu também já atravessei, o oceano, eu também já estou vencendo. Vem que eu vou te ajudar a abrir porta, vem que eu vou te mostrar por onde começa, vem que você vai ser abençoada nessa nação assim como eu estou sendo. Venha, mulher, se o Espírito te trouxe para essa nação, é porque Ele quer te usar nessa terra. Ele quer fazer de você uma Ruth frutífera, abençoadora, que vai abençoar muitas outras que o Senhor está levantando nestes dias. Aquelas pessoas que às vezes ajudamos no caminho são as que vão nos posicionar nos lugares de destino. Se Ruth não vira a página para algo novo e não aceita as mudanças necessárias, Davi nunca teria nascido. O rei Davi, aquele a qual o nosso Salvador é chamado Jesus, filho de Davi. Que coisa tremenda, que propósito poderoso. Então eu deixo para você essa palavra. Concentre-se no que ficou. Se as situações vieram, te levaram coisas preciosas, que te doeram, que te machucaram, pare de se concentrar nisso. Comece a se concentrar no que ficou. Concentre-se no que ficou, porque o Deus das reviravoltas não mudou. Aleluia! E nós vemos Noemi dizendo, agora ela não era mais Mara, porque o Senhor restaurou a sua sorte. Ela diz: eu não sou mais amarga, eu não tenho mais essa amargura, agora eu sou agradável, agora eu sou frutífera. Continue fazendo aquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer. Continue sendo esse canal de bênção na sua casa, na sua família, no seu casamento, na vida dos filhos, no ministério, no chamado que Deus tem na sua vida. Você pode hoje aprender a transformar, se ainda há alguma ferida aí, transformar elas, cada uma delas, em um salmo poderoso na presença de Deus. Davi fazia isso. Ele pegava as dores da vida, ele pegava as dificuldades que ele atravessava, e ele fazia delas salmos para o nosso Deus. Não vamos deixar mais que nada disso venha nos paralisar. Vamos encontrar ânimo novo no Senhor, na presença do Senhor, porque o mesmo Deus é aquele que hoje está aqui dizendo: eu também te escolhi. Eu não errei o endereço. Talvez algumas aqui tenham tentado fugir do propósito que Deus já falou que tem. Mas o Senhor está dizendo: eu não errei não. É com você. Você é a resposta. Se você puder ficar de pé por um momento, quero fazer uma oração pela sua vida. Saiba que você é mais forte do que você pensa, porque o que te sustenta é o poder de Deus. É Ele que te aperfeiçoa na fraqueza. Não importa se hoje você chegou aqui se sentindo forte ou fraca, diz o Senhor, porque Ele diz: não importa, porque eu sou forte. Não importa como você chegou, porque o Deus forte já está aqui nessa hora para abençoar a sua vida. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor.
Faça nessa noite uma oração dizendo: Senhor, usa a minha vida então. Se é comigo, eu não vou mais fugir não. Faz a tua vontade, ó Deus. Ainda que eu não esteja entendendo, a partir de hoje eu não vou mais abaixar minha cabeça. Eu não vou mais dar lugar para o desânimo. Eu não vou permitir que nada venha roubar, Senhor, meu Deus, a alegria que o Senhor, meu Deus, já tem separado para a minha vida. Porque a palavra do Senhor, ela nos declara isso, que aquilo que os olhos não viram, o ouvido não ouviu, nem sequer subiu no coração do homem, é as que Ele tem preparado para aquelas que o amam. E nessa tarde o Espírito de Deus está trazendo, Deus de maravilhas, o teu propósito mais forte do que nunca. Você sai daqui com direção do Senhor. Você sai daqui mais forte do que nunca para vencer, para prosseguir e prosseguir de cabeça erguida. Não mais amarga, não mais tristeza. Pai, eu abençoo a vida de cada uma das tuas filhas preciosas que aqui estão. Senhor, eu não sei os processos, mas o Senhor conhece o coração. Oh Deus, mas nós sabemos que o Senhor não terminou ainda de escrever a história. E Senhor, a próxima página é de vitória. A próxima página é de virada. A próxima página vai confundir, Senhor, a lógica humana. A próxima página, Senhor, oh Deus, eu creio, Pai, que coisas grandes e firmes que não sabemos é as que o Senhor já tem preparado. Então abençoa, Senhor. Então fortalece, Pai, e renova cada uma das tuas filhas, em nome de Jesus. Eu quero que você só encerre falando para essa mulher novamente: você é a resposta. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Aleluia. Pastora,